Bom dia, né? Meu nome tá ali, né? Meu nome é Eric. Eu vou falar sobre gerenciar múltiplos ambientes usando o Terraform. Um pouco sobre mim, bem pouco. Meu humor é pH baixo com pouca luz. Vocês pensam aí. Aí eu sou formado em engenharia de computação na Poli e me formei em 2020. E sou desenvolvedor na Zebra desde janeiro de 2022. Então faz um pouco mais de um ano, né? Agora eu vou começar a introduzir a apresentação. O objetivo dessa apresentação é mostrar o que eu tive que aprender para aplicar no projeto que eu usei Terraform. E vai ser focado mais na parte dos conceitos de utilizar múltiplos ambientes no Terraform. Tem muitos conceitos que eu não vou passar com muito detalhe, porque eu quero chegar na parte do usar múltiplos ambientes. Então, a tarefa que eu tinha que fazer, eu vou explicar agora. Era uma arquitetura na AWS e eu tinha que configurar usando Terraform. Tinha que suportar múltiplos ambientes, por exemplo, desenvolvimento, teste, produção. E cada ambiente era numa conta da AWS diferente. E tinha alguns recursos que só deviam existir em certo ambiente. Por exemplo, tinha alguns recursos que só podiam existir no ambiente de desenvolvimento, mas não podiam existir em outros. E aqui é a arquitetura da AWS mais ou menos. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre como funciona a arquitetura. Basicamente tem informação de um sistema de laboratório que passa por uma série de processos, vai no bucket, vai umas lambda functions, e a parte em azul é a parte que só está em um ambiente, que seria um ambiente de desenvolvimento, que era mais para a gente ver as informações numa tabela de DynamoDB para questões de debugs e logs, etc. Então, algumas pré-condições as condições que eu me encontrei, né, na hora de fazer essa tarefa, é que eu nunca tinha ouvido falar de Terraform. E tinha alguma parte do código do Terraform que estava feita, só que ela não foi pensada para suportar múltiplos ambientes ainda. E o cliente que vai aplicar a infraestrutura da produção e vai querer aprovar todas as mudanças que quiser. Então não dá para ser uma coisa automática que eu faço do merge na branch principal, ele já vai para a produção. Então, para começar, eu comecei a pesquisar os conceitos básicos, né, para aprender como fazer, pesquisando mesmo, vendo a documentação. Então, a primeira coisa é o que é Terraform, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, essa aqui é uma definição que eu traduzi mais ou menos do site deles, que é uma ferramenta de Infrastructure as Code, que permite você definir recursos tanto em cloud quanto on-premises, em configurações em arquivos de configuração que seja legível para uns seres humanos, dá para você versionar, compartilhar e reutilizar. Então, mas antes, não sei se todo mundo sabe o que é Infrastructure as Code, eu coloquei aqui uma explicação do que é Infrastructure as Code, que é basicamente, essa é a definição do NIST, que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, que é basicamente o processo de gerenciar e provisionar a infraestrutura de TI de forma em arquivos de configurações que a máquina consegue ler, em vez de ser você usar o console interativo das serviços de cloud ou ir lá na máquina e configurar na mão no servidor. Então, um exemplo de Infrastructure as Code daria para fazer, por exemplo, em Python. Um script em Python já seria Infrastructure as Code. Você pode usar Python para fazer provisionamento da infraestrutura, e continua sendo Infrastructure as Code. Eu coloquei até um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de código em Python que cria uma instância do EC2, que é uma máquina na AWS. Então, esse aqui é o ID da imagem. É bom eu colocar, prestar atenção que eu vou mostrar depois como fica. Tem o tipo da instância e tem esse nome, que na verdade é uma tag, né, que precisa colocar na AWS. Aí se você tem só isso aqui no código e rodar o Python e rodar rodar o script, ele já vai criar aqui. E se você prestar, ele veio com os valores que você especificou no código. E aqui as credenciais da cloud estavam numa variável de ambiente no sistema, né? E aí
tem aquele código, aí como que você alteraria, por exemplo, o nome? Usando aquele código. Se você ficar assim e só alterar o nome ali, eu coloquei ACTEP, que é peteca ao contrário, né? Se você só fizer isso, só alterar isso aqui, na verdade, só alterar esse valor não vai funcionar, porque é o mesmo script, e se você for rodar de novo, ele vai criar outra instância com nome diferente, ele não vai substituir. Então, não assim que funcionaria um script em Python, usando o Infrastructure as Code em Python. Precisaria de fazer outro script só para mudar o nome. Por exemplo, um script assim que ele cria só as tags e coloca num recurso. Que aí ele já atualizaria da forma que a gente quer. Um peteca com K. Mas aí, como faria a mesma coisa usando o Terraform? E para comparar como seria usando o Python, usando as ferramentas próprias para Infrastructure as Code, que seria o Terraform. Se você colocar um arquivo, que a extensão é .tf, numa pasta, que só tem esse conteúdo, que você vê aqui, e só rodar os comandos terraform init, terraform apply nesse diretório, ele já vai criar com a informação que a gente queria. E para alterar o nome, seria muito mais simples, é só você alterar o valor onde estava lá, que seria esse peteca com K aí, só alterar aí, e rodar a mesma coisa, rodar o apply de novo, ele já alteraria o nome, nem precisaria fixar outro, seria tipo migration, se fosse o Python, aqui é só alterar o valor. Isso foi para diferenciar dois conceitos que existem em Infrastructure as Code, seria o imperativo e declarativo. Que uma IAC, né, que é Infrastructure as Code, pode ser imperativo ou declarativo. No imperativo, você explica como criar infraestrutura, por exemplo, no caso em Python, você vai criando cada instrução. E aqui no declarativo você especifica o que você quer na infraestrutura, que você espera ter, e aí a ferramenta já calcula tudo que você precisa fazer para ter o estado desejado na sua infraestrutura. Tá. E aqui agora eu vou explicar as vantagens da Infrastructure as Code. Essas vantagens se aplicam tanto nos exemplos imperativos como nos declarativos. Que você pode ter versionamento do código, porque se você tem um código, como qualquer outro código, você pode versionar, usar o Git, essas coisas. Você pode reutilizar, tanto copiando e colando, ou reutilizar o mesmo código. Você pode habilitar automação, você pode fazer pipelines baseado no código, baseado no versionamento. E você tem a documentação da sua infraestrutura. Sem precisar pensar, fazer primeiro e depois documentar. A sua documentação já é a sua implementação do código. Então agora eu vou aprofundar mais no Terraform e como o Terraform funciona, né? O Terraform funciona basicamente através de providers. Ele tem o Terraform e aí tem os providers que ele chama a API. Então o Terraform consegue funcionar com qualquer coisa que tem uma API que ele consegue acessar. Por exemplo, a AWS tem a API da AWS, a Azure tem a API da Azure. Então, tem Docker, tem a API do Docker, tem os comandos. Então, qualquer coisa que você tenha uma API, você pode criar um provider e usar no Terraform. E aqui é basicamente o workflow principal do Terraform, que primeiro você escreve arquivos de configuração, depois você roda um plan, né, que você vê o que o Terraform planeja alterar na sua infraestrutura, e depois você roda o apply, que ele realmente faz a alteração na infraestrutura mesmo, na cloud ou outro lugar. Aí você vê aqui tem um negócio chamado Terraform State File. Então, vou explicar o que significa o state. O Terraform precisa mapear os recursos do mundo real com os arquivos de configuração, e para isso ele usa um state, ele precisa ter um lugar que ele armazena o estado. Nesse estado ele consegue acompanhar alguns metadados da sua infraestrutura, consegue melhorar o desempenho, porque ele consegue calcular as dependências e ver o que ele pode ser paralelo e o que não pode, o que tem que ser em série, um depois do outro.
por padrão, ele coloca num arquivo local no diretório que tem seus arquivos de configuração, chamado terraform.tfstate. Mas ele também pode ser armazenado remotamente, por exemplo, num bucket da AWS. Então, tem esses principais comandos aqui, que são os do workflow principal do Terraform. Tem muitos outros comandos também, só que eu não vou entrar em detalhe de todos. O primeiro seria o Terraform init, que ele inicializa o diretório para ficar preparado para trabalhar com o Terraform. Inicializa o back-end, que é a forma onde está o estado. Por exemplo, se fosse no S3, ele inicializaria o S3. E ele instala plugins e módulos que são necessários para a configuração, por exemplo, os providers, no init que ele instala. O Terraform Plane, ele faz o planejamento da sua execução e mostra para você o que ele planeja alterar na infraestrutura. E o Terraform Apply é o que realmente aplica as alterações propostas pelo Plane e faz as mudanças na infraestrutura. Tá, agora eu vou mostrar o código como eu encontrei mais ou menos, que já disse que já tinha feito uma parte. Então, esse aqui são os arquivos, e vários arquivos .tf numa mesma pasta, como se fosse um arquivo só, um colado no outro. Então, se você colocar tudo num arquivo só, um depois do outro, ou separar em arquivos, dá na mesma. Então, pode separar em vários arquivos só para organização mesmo. Esse aqui é um exemplo de recurso. Cortou ali em cima. Mas esse é um tipo de... O Terraform é baseado na linguagem do HashiCorp, HCL, e esse aqui é um exemplo de bloco. Esse resource, está meio cortado ali em cima, mas é o tipo de bloco, é o resource, e os outros dois ali, o bucket e o normalized, são chamados labels. E o que define quantas labels precisa é o tipo de bloco. Então, o resource precisa de 2 labels, um deles é o tipo de recurso, né, que é o bucket, no caso, e o nome que você dá para esse recurso. E aqui, por exemplo, esses valores aqui, todos esses são, por exemplo, os argumentos. E dentro de um bloco, pode ter outro bloco alinhado. E nesse caso, esse bloco não precisa de nenhuma label. Essa é a estrutura geral de todas as coisas do Terraform. Então, esse aqui é o exemplo de resource, e aqui é um exemplo de bloco de Terraform, que você faz algumas configurações principais da sua configuração. Por exemplo, os providers que você precisa e as versões, onde você vai armazenar o estado, por exemplo, nesse caso é um S3. E aqui as configurações do provider em si. Por exemplo, você pode colocar region, se quisesse colocar credenciais, aí poderia colocar, mas não é tão recomendado. E aqui umas tags que você coloca para todos os recursos que usa esse provider. Tem mais outras configurações, depende do provider, tem configurações diferentes. É só para ilustrar um exemplo de provider. Isso aqui são variáveis. Variáveis são inputs que você precisa colocar para a configuração. O usuário que está rodando o Terraform Apply, por exemplo, precisa dar as variáveis. Esse aqui, por exemplo, tem um variável que você define o tipo. E a variável que você define o tipo, você pode colocar o valor default para você não precisar colocar esse valor, se você não precisar. Esse aqui são um exemplo de locals. Locals são como se fossem constantes na sua configuração. Você não precisa colocar de um usuário para colocar. Então, você pode colocar qualquer constante que precisar para a sua configuração. Essa foi a parte básica, então... Eu passei meio rápido, mas eu queria chegar na parte de múltiplos ambientes, né? E qual o problema de ter múltiplos ambientes? Imagine que você tem uma configuração, para ilustrar o problema, imagine que tem uma configuração que só tem um recurso que você vai provisionar. E eu vou armazenar o estado no arquivo local, em vez de ser no remoto. É só para ser mais simples, para ilustrar o problema. Então, esse aqui seria o recurso, tem um bucket só, chamado pteca bucket, tem uma variável de environment. Então, na verdade, ele espera, por exemplo, a ideia de quem faria assim é que você passa uma variável de dev, ele cria o de dev, se você muda para outro ambiente, ele cria um outro bucket do outro ambiente. O que aconteceria se você rodasse, por exemplo, o Terraform Apply, passando, esse seria a sintaxe de passar variável, por exemplo, uma das formas. Se você passar de dev, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai criar o pteca bucket dev, né, com esse nome, que estava lá.
Só que se você passar uma variável, por exemplo, ChatGPT, o que ele vai fazer é que ele vai substituir o dev por ChatGPT. Não era isso que a gente queria. A gente queria que o dev e o ChatGPT ficassem, os dois existissem. Isso aqui é a mensagem que aconteceria, né? Ele falar que, quando você roda o plane, ele falaria que precisa ser, que o dev deve ser substituído por ChatGPT. E aí que mostra mudar o nome do bucket força a substituição. Então, por que isso acontece? Na primeira vez que eu rodou o Terraform passando dev, o state estava vazio, não tinha nada lá, porque não tem nenhum recurso na sua configuração remota. Então, ele vai ver que não tem nada lá e que tem um recurso na sua configuração com esse nome. Então, o que ele vai fazer é, comparando o state com a sua configuração, ele vai concluir que precisa criar um bucket chamado Peteca Bucket Dev. Então, ele adiciona, e aí depois que ele adiciona, que ele cria mesmo na infraestrutura, ele adiciona ao seu estado. Depois, quando você vai rodar com outra variável, ele vai ver que no seu estado tem um recurso que tem o nome Peteca Bucket Dev. Só que na sua configuração só tem um bucket que tem o nome ChatGPT. Então, a conclusão que o Terraform chega é que só tem um recurso, só devia ter um recurso com esse nome, então a conclusão que ele chega é que tem que substituir. Então, o problema que, na verdade, acontece é que a resolução para isso seria que cada ambiente precisa ter o seu próprio arquivo de estado. E a questão é como que fazer o Terraform pegar dois arquivos de estado diferentes. E aí eu fui pesquisar sobre isso na documentação, né? Eles sugerem, tem duas formas de fazer, seria o diretórios e usando workspaces. Diretórios basicamente cada ambiente tem seu próprio diretório, com suas próprias configurações, e o workspaces o mesmo diretório tem a configuração de todos os ambientes. E os diretórios recomendam para o caso que os ambientes possuem configurações diferentes, e os workspaces é quando os seus múltiplos ambientes têm configurações bem parecidas, né? sem muitas diferenças. Então, cada diretório é um ambiente, e nos workspaces é tudo um diretório só. Só que nos diretórios, como você vai ter, se for muito parecido os seus ambientes, vai ter muita duplicação de código, porque cada diretório tem que ser os mesmos recursos que tem nos outros diretórios. E no workspaces tem menos duplicação de código, você usa um diretório só, só usa outra forma de ter estados diferentes. Para você rodar o apply e o plane, você precisa estar no diretório correto, na parte quando você usa diretórios. Por exemplo, tem um diretório de dev e um diretório de plane, vou mostrar depois o exemplo. Você tem que mudar para o diretório de dev para rodar o plane e o apply. E no caso de workspace, você tem que mudar para o workspace correto, que seria um comando no Terraform, que seria o Terraform Workspace Select, para você mudar o seu workspace, ou criar um ao todo. Então, esse aqui é um exemplo do diretório. Por exemplo, eu tenho o diretório de dev e o diretório de prod, e você vê que tem os recursos separados para cada um. Cada um tem um main.tf, cada um tem o seu estado, cada um tem os seus locals, cada um tem suas variáveis. Então, por exemplo, isso aqui seria o main.tf usando diretórios. E isso aqui seria basicamente igual para os dois diretórios. O main.tf dos dois seria basicamente esse código. Então, está duplicado já. E aqui ele usa local em vez de variável, porque é o diretório que indica qual ambiente que é. Então, tá nas suas locals, você já definiu o local environment. E aqui no Workspaces ficaria assim o diretório. Você vê que o Terraform State agora não é mais um arquivo, é um diretório, terraform.tfstate.d. E dentro dele ele já criou automaticamente a pasta dev e pasta prod com .tfstate, porque o nome do Workspace que você deu é dev prod. Aí só tem uma main.tf e um arquivo de variáveis. E aqui você pode pegar o valor do nome do seu Workspace usando essa sintaxe aí, terraform.workspace. Então já vai ter um dev e um de prod. Então agora a questão era como tinha no problema.
tinha recurso que só podia ser em um ambiente, como que eu faço para desabilitar recursos que em certo ambiente e não desabilitar no outro? Usando essas duas approaches. Nos diretórios é muito simples, né? Porque é só você não colocar esse recurso naquele diretório. Então, por exemplo, no de-dev tem a instância EC2 e em prod não tem. Nesse caso, não vai ter a instância EC2 em prod e vai ter em dev. Seria bem mais simples. E no Workspaces tem um atributo que você pode colocar em todos os blocos do tipo recurso, que seria o count. Se você colocar o count como 0, ele vai desabilitar aquele recurso, não vai criar. Se colocar count como 1, ele vai criar o recurso. Então, o problema disso é que o recurso começa a ser um array, em vez de ser uma coisa só. Então, para se referenciar ele, você precisa usar uma sintaxe de array, assim, passando índice. A sintaxe fica meio estranha, eu vou mostrar depois como fica mais ou menos. E pode ficar meio estranho para quem está lendo, né? Então, na hora a gente decidiu que seria meio estranho fazer isso e a gente optou por procurar outra coisa. Então, esse aqui seria o exemplo usando o count, né? Que aquele local, ele é um retorno verdadeiro ou falso, e aí, se for verdadeiro, ele vai dar 1, ou seja, o count vai ser 1, vai habilitar, se vai ser 0, vai desabilitar. Nessa linha 18 aqui. E aí, se você ver aqui, é um output. Eu vou explicar depois o que é um output, mas basicamente você pode fazer prints pro terminal ou um output de um módulo, que eu também vou entrar depois, que significa um módulo. Mas é assim que você se referir àquela instância, por exemplo. Você vai especificar o índice 0, mesmo você sabendo que só tem 1. Então é uma sintaxe meio estranha. E agora eu vou explicar o que é o módulo. O módulo é um container para múltiplos recursos que são usados juntos. Então, normalmente todos os módulos têm variáveis de entrada, variáveis de saída, que são os outputs, e tem os recursos que você quer definir para aquele módulo. Toda a configuração do Terraform possui um módulo, que é o módulo root, né, o módulo principal. Se você só tem um diretório, você tem o módulo principal, que é o root. Então, também os módulos pode ter variáveis, as saídas, os recursos. E o módulo pode chamar outros módulos, que são chamados módulos filhos, né? E você pode passar valores específicos para as variáveis de entrada para o módulo. Então, por exemplo, isso aqui tem um módulo de networking e tem fora da pasta módulo o módulo root. Então, tem o main do módulo root e na pasta de módulo do networking tem as variáveis, os outputs e tem os recursos no networking. E aqui, isso aqui é na main.tf do root, é como chamar o módulo. Então, você fala, por exemplo, environment é uma variável que você está passando para o módulo e o source é onde você encontra o módulo, que nesse caso é no diretório. Esse módulo pode ser também de um registro no repositório, por exemplo. Pode ser uma coisa que pode se baixar no Terraform init, para ser uma forma de reutilização. E aqui, como eu falo, para referenciar um output dentro do módulo, que seria aquele, estou referenciando um output sobre NetID que vem do networking. Então, vendo essas conceitos de diretórios, workspaces e módulos, o que a gente decidiu foi escolher diretórios mais módulos. Ou seja, utilizando diretórios, a gente precisa usar aquela sintaxe estranha de array. A gente pode só tirar alguns recursos dos diretórios. E, usando módulos, a gente pode agrupar todos os módulos que são comuns a todos os ambientes. E a gente pode reutilizar esses módulos em cada ambiente. E assim a gente reduz a duplicação de código. Então, isso aqui está meio grande, né? Mas basicamente tem um diretório de common, que tem um módulo de todo mundo que usa em todos os ambientes. Aí em dev só tem a main e tem os recursos que só tem em dev, que seria coisas de DynamoDB. E em prod só tem main de cada um. Então, basicamente a maior parte das coisas está no módulo de common. E todos os outros ambientes usam o módulo de common. Então aqui é como chama o módulo de common. Isso aqui, na verdade, se repete em todos os main.tf de todos os ambientes. Então, ainda tem uma certa duplicação de código, mas é menor. Então, você tem essa chamada do módulo. É como chamar a função, né, em vários lugares, ou chamar um objeto inicializando com
com valores diferentes. E aqui todos os valores que está indo está no locals, porque tudo depende só de qual ambiente ele está. E a gente decidiu que o back-end vai ser onde vai ser o estado vai ser num S3, e você vê que tem especificamente dev aqui, então tem uma especificação de onde vai ser estado diferente em cada uma das pastas, só mudando o bucket e a conta que você vai aplicar, que provavelmente vai vir de variáveis de ambiente. Então, cada conta vai ser seu próprio bucket com estado. Então, vendo que essa foi a solução que a gente encontrou, eu vou fazer depois que eu aprendi mais sobre o Terraform, vou verificar se isso foi a solução que eu faria hoje, depois de aprender mais coisas. Por exemplo, a gente tem alguns recursos que só vai em dev. Não poderia só criar manualmente os recursos lá em dev e não usar Terraform? Valeu a pena utilizar Terraform só para os recursos que vai ser em dev? E a conclusão ainda é que sim, valeu a pena, porque vai ter os mesmos recursos, os benefícios de infrastructure as code, documentação, reutilização, versionamento. Então, isso é um benefício que não tem muito por que não desfrutar deles, né? Para esses recursos mesmo que são em dev. Por exemplo, está documentado que tem lá, se você não quiser mais usar, é só você apagar de lá que ele vai destruir. Você não vai esquecer de apagar os recursos e continuar apagando os recursos lá. E valeu a pena utilizar o negócio de diretório só para evitar a sintaxe estranha de usar o count como array? Na verdade, olhando agora, eu acho que não, porque ainda teve bastante duplicação de código, como mostrei naquele chamadas de módulo com vários valores que você precisa passar. E como aqueles recursos são só em dev e não são referenciados muitos, eu acho que não valeu a pena só por causa disso, e diminuiria bastante a duplicação de código se a gente fizesse usando aquele count, em vez de ser diretórios diferentes. E como eu faria se eu tivesse que fazer agora, depois de pensar nessas coisas? Uma coisa que a parte de muitos dos blendings é que cada ambiente precisa ter seu próprio estado. Só que como o nosso estado já estava em contas AWS diferentes, o estado já estava separado para cada ambiente. Então, na verdade, não precisava nem de diretórios nem workspace. Então, não sei porque eu mostrei isso. Nem precisava aprender nada disso. Então, o que precisava aprender... Então, uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi depois, é que o back-end pode ser configurado passando um arquivo. Então, você pode configurar só o back-end, ter um arquivo back-ends para cada ambiente e usar o mesmo diretório para tudo. A gente nem precisava de todas aquelas coisas que usamos e que ainda teve duplicação de código. E daria ainda também, porque a gente não fez a pipeline, mas usando uma pipeline de deploy, daria fazer uma pipeline que requer uma confirmação do usuário, depois que mostrar o plano, e estaria bem mais simples de fazer essa parte do back-end também. Então, além do aprendizado da tecnologia e dessas coisas, eu aprendi também outra coisa que teve a experiência. Depois que eu terminei, eu mostrei na verdade para o Rodrigo Ângelo, o que eu tinha feito. E aí ele fez umas perguntas para mim sobre por que eu estava fazendo isso. Isso que levou a alguma dessas reflexões no final, né? Então, uma coisa que eu aprendi disso quando você for trabalhar com uma tecnologia que eu não conhece, que eu nunca tinha ouvido falar, além de estudar, é bom você comunicar com as outras pessoas da Zebra, no caso, que é para, se alguém já fez alguma coisa parecida antes, você não fazer a coisa errada, né? Já ver o que eles estão fazendo e aprender com eles, que foi uma coisa que eu não fiz nesse caso. E aí é uma coisa que para levar para as outras, ou qualquer outra tecnologia, né? E é isso. Seus contatos, referências, e é isso. Perguntas?
Valeu, Eric. Brigadão pela apresentação. Pessoal, temos tempo para perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mão. Parabéns, Eric. Tá ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Não? Alô? Tá? Alô? Beleza. Eu queria saber como é que é para testar um código do Terraform, porque, em teoria, ele vai estar usando recursos reais lá do Azure, esqueci o nome. Azure, da AWS, né? enfim. Então, tipo, consome recursos financeiros, inclusive. Uhum. Então, o próprio Terraform dá alguma infraestrutura para você testar, ou são os providers que dão um ambiente de teste? Como é que funciona a parte de testar? Então, se o que você escreveu vai funcionar? Tá, depende do que você diz sobre funcionar, porque você vai querer testar os recursos da AWS para ver se eles funcionam, ou tipo, você quer testar se a sua mudança que você fez na configuração o que vai criar na AWS, porque o Terraform Plan, ele já forma o que o Terraform vai fazer, o que ele vai criar, o que ele vai destruir, o que ele vai substituir. Então, tipo, o que seria o teste, mais ou menos? Não sei se eu entendi. Tipo, a ideia é saber se ele criou o que você esperava, por exemplo. Então, o plan seria uma maneira de você ver isso. Então, tem que saber, olhando o plan, seria uma forma de testar se o que você escreveu, né, a sua declaração lá dos recursos que você quer, trouxe o que você desejava. Então, só o plan seria o suficiente. O plan já forma tudo que você quer construir, mas ele não vai conseguir te dizer se está funcionando, por exemplo. Não vai conseguir dizer se tem as políticas necessárias para todos os recursos se comunicarem um com o outro. Para testar, mas só aplicando e vendo o que acontece. Você pode, por exemplo, criar um workspace separado que ele cria, aí você testa e você destrói. Isso vai poder cobrar alguma coisa ou não, dependendo de quanto você testou. Mas não tem muito como testar se a infraestrutura está realmente se comunicando direito. Não, entendi. Beleza. Valeu. Parabéns também. Relacionado com isso, você mencionou que tem um provider do Docker, né? Será que daria para subir o ambiente local, por exemplo, para fazer esse que ele mencionou? Antes de subir o ambiente todo num cloud qualquer, você roda local. Eu acho que eu não entendi direito. Não Tá. vi. Ok, acho que era o ângulo aqui do microfone. Você mencionou que tem um provider de Docker, né? Será que isso não pode ser usado para fazer o teste que foi mencionado, de fazer um teste local? Então, antes de você subir isso no cloud, você consegue rodar num Docker local seu e ver se o que subiu ali era o que você esperava, se os recursos estão como você queria. É que o provider de Docker, ele cria uma instância de um Docker do jeito que você especificar. Não tem como você testar a AWS, os recursos da cloud dentro de um Docker, eu acho. Pelo que eu saiba. Ok. É que o Docker você roda local, né? Se ele é um provider, teoricamente você poderia subir isso local também, ou não? Os recursos, eu não sei o que você quer providenciar, porque se você quer provisionar recursos da AWS, dentro de um Docker, não tem como você... Não provisionar o AWS, mas provisionar aquela configuração de ambiente com containers Docker, por exemplo. Você pode criar Dockers pelo Terraform. Ok, acho que é. Não sei acho que é se... isso. Beleza. Próxima pergunta. Nesse ponto de teste, eu acho que pode ser uma boa criar um grupo de recursos, né, na cloud, no Azure, Tá baixo no AWS. Criar um grupo de recursos específico para rodar uma vez e garantir que tudo funcionou certinho antes de rodar no seu grupo de recursos, né, de dev, de teste, de prod. Acho que aí já seria uma boa para testar. Mas como você falou, né, tem o plan que ele te fala certinho o que vai fazer. A minha pergunta é com relação ao pipeline. Normalmente a gente coloca os steps do Terraform no pipeline, né? E em ambientes que a gente não tem muita atualização de ambiente, né, a gente cria uma vez e depois é aquilo por um bom tempo. Vocês chegaram a mensurar o impacto disso no pipeline? Porque nos outros projetos que eu trabalhei, eu percebi que levava uns bons minutos ali no agente e isso acabava impactando um pouco a produtividade, né? Porque você está esperando uma mudança, um fix, você tem que subir para testar e ele tem esse init, tem esse plan, tem esse apply, mesmo que não faça nada, leva algum tempo.
como é que foi isso aí para vocês? Foi tranquilo? O pipeline de Terraform, eu acho que eu não entendi totalmente o que você falou. Mas como que influi... É que aí, no nosso projeto, no caso, a gente não tinha um pipeline de deploy do Terraform. A gente só tinha um pipeline de build, que ele fazia umas validações, umas checagens estáticas de segurança. Então, não era um negócio demorado. Não sei se entendi. Entendi, mas para criar esses recursos, isso não está no pipeline, você executa na mão. Quem executava isso era a gente na mão. Mas dá para fazer um deploy também. Beleza, então no caso que você falou que o seu cliente quer ter controle sobre o ambiente de produção, ele vai lá no repositório, baixa e roda o script na mão também. Entendi, beleza. Última pergunta, pessoal. Mais alguém? Eu fiquei curioso. Eu imagino que se a gente fosse colocar isso na pipeline, né, já que a conversa está entrando para esse lado, seria uma pipeline completamente separada, né? Afinal de contas, o que a gente está mudando é o ambiente onde o software vai ser implantado. Então, adicionar servidor, ou tirar, ou criar ambiente. A pipeline para rodar isso talvez não devesse nem fazer parte do ambiente, do deploy do software em si. É isso que eu entendi? O pipeline de deploy podia ser na verdade, o nosso projeto, no caso, era um repositório separado do Terraform e outro repositório para o código do sistema. Então, se tivesse pipeline de deploy, seria só da infraestrutura e outro para a aplicação. Mas podia ser a mesma coisa, não sei. Beleza, pessoal. Valeu. Uma salva de palmas de novo para o Eric, por favor.